Saudações a todas, a todes e a todos que nos acompanham aqui no canal História Indígena e do Indigenismo, que é o canal do grupo de pesquisa que tem o mesmo nome, e o grupo é liderado pelo professor Tiago Cavalcante. Eu sou a Paula, eu sou professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, e com o Tiago, que vocês não vão ver aqui hoje, eu organizo esse canal, e a gente recebe pessoas muito queridas, colegas que a gente admira, com quem a gente dialoga. Algumas dessas pessoas a gente já conhece, outras a gente tem o prazer de conhecer aqui. E é o caso da entrevistada de hoje, a professora Patrícia, que eu conheci como Patrícia Sampaio. Inclusive, me pergunta se somos da mesma família, e eu digo que sim, somos da mesma constelação. Então, é com muito gosto que hoje eu recebo aqui a professora Patrícia Sampaio. E ela vai explicar as alterações e as formas como ela gosta de ser nomeada, como é que ela quer ser citada agora. Então, Patrícia, seja muito bem-vinda. Essa casa também é sua. E aí eu peço que você se apresente, complemente. Eu quis fazer uma apresentação um pouco menos formal. Todos sabemos que você é mestre, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense. Tem um livro lindíssimo chamado Espelhos Partidos, que eu adoro esse título. Mas nada melhor do que a própria autora, professora, historiadora, uma mulher muito valente, se apresentar. Então, seja bem-vinda. Gente, obrigada pela acolhida, Paula, que maravilha. Eu tenho acompanhado as entrevistas do canal, me divirto imensamente, assim, acompanho com muito interesse, bela atividade, belo trabalho, bela iniciativa. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom saber das estrelas da constelação que partilhamos. Achei massa essa resposta. Sim, como é que ele se apresenta? É isso, eu sou professora de história, né? Assim, é o que eu gosto mais de lembrar e dizer, lembrando do meu grande professor Ciro Flammarion Santana Cardoso, eu tive a honra e o privilégio de ser aluna dele de metodologia da história, quando eu fiz o mestrado lá na Universidade Federal Fluminense, no campus do Gragoatá. Na verdade, ainda no Valonguinho, quando eu tive aula com o Ciro. E uma das coisas que o Ciro dizia num livro que ele tinha acabado de lançar naquele momento é que ser historiador era muito importante, mas ser professor de história era o que dava sentido à vida. Eu acho essa frase sensacional. Eu acho que, assim, antes de mais nada, eu sou uma professora de história, sou profissional de história, portanto, sou pesquisadora, porque eu acho que existe uma separação, não existe uma separação entre ensino e pesquisa. Fui professora universitária a minha vida inteira, então a minha tentação de dizer ensino, pesquisa e extensão é enorme, porque faz parte do pacote. Fui professora universitária por 36 anos, continuo atuando na pós-graduação de História, eu tenho orientandas mesmo, porque os meninos já fecharam seus trabalhos, tenho no mestrado e no doutorado, continuo vinculada à pós-graduação, ou seja, continuo sendo professora de História e sendo pesquisadora, que é algo que faz meu olho brilhar sempre, desde o dia que eu me entendi, né, que eu ia dedicar a minha inteligência à profissão que dá sentido à vida, que é ser historiadora e ser professora de História. E é muito bom, né, Patrícia, te ouvir assim. Eu gosto muito das tuas entrevistas, das palestras. Eu fico assim, tipo, ratinho correndo atrás, né? E você sempre fala um pouco da sua trajetória nas entrevistas, né? Às vezes no meio, às vezes no fim, a gente conhece um pouquinho da trajetória de Patrícia da UFAM, como às vezes nas aulas de Brasil Colônia, eu falo, essa é a professora Patrícia da UFAM, gente. A gente precisa conhecer esse trabalho. Então, se você puder contar um pouquinho de sua trajetória, para que o nosso público conheça um pouco dessa Patrícia, que virou professora, que é uma pesquisadora e um intelectual que nos inspira, a gente vai ficar bem contente. Vamos lá. Deixa eu ver como é que se pode começar. Eu sou apaixonada pela minha universidade.
porque eu acho que eu devo tudo que eu sou, tudo que eu me tornei como cidadã, como profissional, eu devo a uma instituição federal de ensino superior pública e gratuita. Na verdade, devo isso à escola pública, né, gratuita, de qualidade, porque eu adoro. Uma vez me disseram numa assembleia que eu era pública por o sangue, porque eu não tinha. Era um dos critérios para escolher alguém para ser delegado de alguma coisa no sindicato. E aí, um dos critérios era que fosse pública por o sangue. Gente, eu lembro o orgulho que eu levantei a mão e disse: eu sou pública por o sangue. Então, assim, eu sempre estudei em escola pública toda a minha vida, é isso que eu quero dizer. Da alfabetização ao doutorado, eu sempre estudei em instituições públicas. E acho que defender a educação pública é algo extremamente importante e algo que faz parte do meu modo de ser e de agir o tempo inteiro, porque eu acho que a gente precisa dar retorno, né, e dizer da importância da educação, do ensino público gratuito de qualidade para a formação das pessoas e como isso faz diferença na vida. Eu entrei na universidade no vestibular e eu tinha acabado de completar 16 anos e isso era muito incomum naqueles anos. Eu lembro os meninos, eu me formei no milênio passado. Eu sou uma criatura do milênio passado. Então, tem algumas diferenças importantíssimas. Assim, eu entrei na universidade em 1982, formei em 85, 86. Formei depois de uma greve extraordinária, de uma das maiores greves da Universidade Pública Brasileira até então. E fiz o concurso logo depois. Assim, colei grau em janeiro, em março eu estava na sala de aula, aos 20 anos, como professora da minha universidade, do curso que eu havia me formado. Não é uma tarefa fácil, não recomendo, porque você nem saiu, seus colegas ainda estão lá, entendeu? Então, enfim, eu me formei em serviço, ou seja, eu fiz mestrado e doutorado como professora de uma instituição federal de ensino superior. Isso fazia muita diferença, porque àquela altura existia um programa na CAPES que bancava, né, que dava bolsas, concedia bolsas aos professores que saíssem para fazer pós-graduação. O verbo sair para fazer pós-graduação está adequado, porque naquele momento só existia pós-graduação fora, só no Sudeste, assim, fora dos nossos lugares, assim, não existia pós-graduação na região Norte, na região Nordeste, só existia cursos qualificados, na verdade, só existia pós-graduação no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu acho que naquela altura em Minas Gerais, eu acho que já tinha também. Mas, enfim, você tinha que sair de casa, você tinha que se dispor. Aí tinha uma vantagem. A vantagem. O mestrado durava 4 anos e o doutorado 6, com bolsa. Não, você não tem ideia do que era isso. Agora, o que valia, de volta, no meu tempo, adoro essa expressão, no meu milênio, fazer uma dissertação de mestrado era praticamente uma tese de doutorado. Eu conheço muitos trabalhos assim, porque os 4 anos de pesquisa do mestrado faziam, obviamente, gestavam-se trabalhos muito mais densos. Então, eu escolhi fazer História Agrária na Universidade Federal Fluminense, e outro dia eu lembrei disso e falei para ela, porque eu mesma já tinha esquecido. Eu fui aluna da professora Maria Regina Celestino de Almeida na graduação, ela foi minha professora de História do Brasil, porque ela foi professora da UFAM logo que ela retornou da Inglaterra, né? Ela passou um tempo na Inglaterra, e quando ela voltou, ela foi professora no curso de História da UFAM e ela foi minha professora de Brasil. E a professora Maria Regina, em meados dos anos 80, ela foi transferida do Amazonas para o Rio de Janeiro. Mas ela já tinha ido fazer o mestrado, ela fez o mestrado na Fluminense, orientada pelo professor Ciro Flamarion Santana Cardoso, sobre a capitania de São José do Rio Negro no século XVIII. E ela foi fazer história agrária, ela foi para a linha de história agrária. Então, quem me apresentou a história agrária da Universidade Federal Fluminense foi a Maria Regina. Foi ela que me trouxe o plano, né? Gente, eu estou falando no período pré-internet, as coisas chegavam por carta, né? Ou alguém tinha ido lá e tirava cópia para você. Então, ela me trouxe o plano, né? Os pontos da seleção
E eu disse, é isso que eu vou fazer. E lá fui eu estudar, prestar a seleção na Fluminense. Eu tinha 22 anos. E a felicidade dos meus colegas, quando eu passei em primeiro lugar na área de moderna e contemporânea, eu soube porque eles começaram a gritar. Eu não conseguia chegar. Eu descobri no Rio de Janeiro que eu era baixinha, porque no Amazonas eu não sou. Né? Mas no Rio de Janeiro eu era uma Smurfette. Né? E, aliás, Smurfette era meu apelido. E aí, quando é porque eu só andava com os meninos. Muito baixinha e só andava com menino. Os meus amigos eram o Paulo Paruca, o Jurandir Malerba, o Duncan Frank Sample, o Newton Oliveira, enfim, umas figuras extraordinárias. O João Antônio Lucide, professor lá no Mato Grosso. E aí, bom, os colegas começaram a gritar, quem estava lendo a lista, né, pregada, afixada no quadro do lado de fora da sala, e eles gritavam o seguinte, não era de felicidade por mim, não. Eles diziam, a bolsa está liberada, a bolsa está liberada, quem passou primeiro foi a menina do Amazonas. Ou seja, por que a bolsa estava liberada? Porque eu tinha a bolsa da CAPES. Então, o fato de eu ter passado em primeiro lugar liberava a bolsa para os outros alunos. Então, estava todo mundo muito feliz e ganhei muitos parabéns nesse dia. Eu decidi fazer o doutorado na mesma instituição, mas naquele tempo, naquela época, a gente era obrigado, não era... Era muito incomum que você pudesse emendar o mestrado no doutorado. As nossas regras institucionais obrigavam você a voltar, passar tempo igual de afastamento da sua instituição e só depois sair. Então, eu defendi o mestrado em 93, 92, 93, e eu só fui sair de volta para o doutorado em 96, né? Quando eu voltei para a Fluminense para fazer o doutorado, dessa vez com a Hebe Matos. E aí foi quando eu comecei a elaborar os meus espelhos partidos. Né? Foi quando eu comecei a me dedicar inteiramente para o tema da história indígena stricto sensu. Assim, a experiência da UF, tal como a da UFAM, a UF também me define. Eu tenho imenso carinho pela universidade, pelo centro de excelência que é e pelo tipo de relação que me proporcionou como universidade. A UF é uma grande universidade, um grande lugar de trabalho, de troca com grandes profissionais, do qual eu tenho muito orgulho de ter sido aluna da Universidade Federal Fluminense. Então, assim, são duas instituições que me definem. A UFAM, que define a minha vida, é graças a ela que eu sou o que eu sou, e, de novo, né, uma grande universidade pública como a Fluminense. Assim, estudar a história indígena foi parte desse processo? Foi uma escolha? Não, não foi uma escolha assim tão consciente. Quando eu vi, eu já estava fazendo. O que acontece? Eu tenho um tema, claro que eu estou pensando nisso a posteriori, né? Eu penso nisso hoje, olhando para a minha carreira para trás, e vejo que eu sempre tive uma questão muito forte com a desigualdade. Assim, eu queria me dedicar a entender a desigualdade. No mestrado, nos fios de Ariadne, eu estudei como é que as pessoas enriquecem e empobrecem. Afinal de contas, eu estou citando Pierre Vilar originalmente aqui, porque eu fui orientada por Dona Marieda Leite Linhares, muito escola francesa, muito análise, né? Então, muito próxima dos análises com isso. Então, a minha questão era saber como as pessoas enriquecem e empobrecem. Eu não descobri como enriquece, não, gente. Não é sendo historiador. Só dizer isso. No doutorado, a minha questão continuava sendo a desigualdade, ou seja, como eu me aproximo da história indígena, a minha questão continuava sendo a desigualdade, mas dessa vez eu queria entender como é que as pessoas podiam ser tratadas de modo desigual, podiam ser hierarquizadas e tratadas de modo desigual. E o melhor lugar para examinar isso era por meio da legislação, né, da legislação de liberdade dos índios. Então, eu acompanhei o Diretório e a Carta Régia de 1798, e ao longo da preparação da tese, num diálogo muito produtivo com a linha de pesquisa de história da escravidão e com o tipo de interlocução inteligente, criativa, sofisticada e provocadora que a Hebe Matos fazia, a Hebe dizia, eu não entendo disso, mas eu entendo de escravidão. E era exatamente nessa discussão
quando a Hebe começava a me provocar, colocar questões que vinham do debate dela no mundo da escravidão, o silêncio da cor, ela estava finalizando o silêncio da cor, né? O das cores do silêncio tinha acabado de ser lançado, enfim, tinha finalizado esse processo, o livro tinha acabado de ficar pronto. E a Hebe é uma orientadora muito instigante. Então, quando eu me dei conta, eu estava situada, eu estava dialogando com uma historiografia que estava emergindo. Então, eu tive muita sorte, eu costumo dizer, porque eu tive a sorte de acompanhar a emergência da historiografia de história indígena com os melhores que estava sendo produzido nesse momento. Então, o debate que o John estava puxando, né? O debate que o John estava comandando, estava na linha de frente. Estava saindo os guias de fontes, estava, né? Saindo os primeiros trabalhos da Unicamp. Então, essa historiografia... Eu acompanhei... Gente, isso foi uma sorte extraordinária. Sabe quando você está no lugar certo, na hora certa? Eu estava na Ampu de João Pessoa quando aconteceu a primeira reunião do nosso GT de História Indígena. Sabe, aquele povo que você não precisa, eu dizia assim, a minha felicidade é de todos, né? Mas a minha felicidade, eu me lembro que o John caiu na gargalhada quando me ouvia dizer isso. Eu disse, que felicidade não poder explicar, não precisar explicar o que é o Diretório Pombalino. A gente pode discutir direto as nuances do artigo 5º do diretório, pode ficar discutindo direto, sabe, se o 17º significa isso ou não, porque você não precisa explicar o que é diretório. Essa rede que se formou, né, que o John construiu, o John foi da minha banca de defesa, foi um arguidor rigorosíssimo, e eu me lembro que para cada elogio que ele fazia ao meu trabalho, eu tremia, porque eu dizia, se vem o elogio, a crítica vai ser maior ainda. Eu me lembro que eu tremi quando ele disse assim, o trabalho demole foi o verbo que ele usou, demole de forma definitiva determinadas ideias pré-concebidas com relação aos índios na Amazônia. Eu disse, morri. Eu não saio desta cadeira hoje de defesa. Foram 7 horas de defesa. Foi uma defesa memorável. E terminou com uma festa na casa da minha orientadora, em que estava o Sidney Schwartz, a dona Maria da Linhares, e foi o dia que eu conheci a Silvia Lara. Por que eu estou fazendo essa conexão? Porque quando eu fui fazer o pós-doutorado na Unicamp, eu fiz o pós-doutorado com o Sidney Chalub, já estudando os africanos livres e os índios na Amazônia do 19. Eu fui acolhida também pela Silvia Lara, na linha de História da Cultura. Outro lugar, outro espaço incrível, outra universidade maravilhosa, que foi uma outra experiência super importante para a minha formação como pesquisadora. Cheguei no pós-doutorado já, gente. Aí eu fiz um outro agora em Portugal, com a Ângela Domingues, também outra figura incrível, pesquisadora generosa, parceira de trabalho, acabamos de publicar um artigo, mas nada como as minhas 3 instituições, as minhas 3 universidades para me definir. Lisboa foi um bom tempo, eu gostaria de ter ficado mais, mas sem essa experiência de universidade pública no Brasil, de formação no Brasil, eu não seria a pesquisadora que eu sou, não. Isso eu tenho a mais absoluta certeza. Pronto, eu espero ter dado conta, assim. Patrícia, eu fiquei pensando aqui que a gente precisa de uns 3 dias para dar conta das muitas nuances que você conseguiu condensar em 20 minutos. Meu Deus, falei para caramba. Você foi maravilhosa. Eu estou aqui, você falando, eu li esse texto, eu li esse também. E lembrei de uma coisa, os meus professores lá em Campina Grande, na Paraíba, o professor Fábio Gutenberg, hoje saudoso, o professor Clarindo, o professor Gervásio, eles passaram para a gente ler toda essa bibliografia que você... que são bibliografia para a gente, mas são pessoas para você, né? Pessoas que te acompanharam na tua jornada, né? E essa emoção da Ampu de João Pessoa, que foi uma Ampu gloriosa para ti, foi a minha primeira Ampu na vida. E então, essa constelação está ficando muito
Muito bonita. Tenho certeza que a galera do canal vai ficar animadíssima te ouvindo. Vamos falar um pouco da pesquisa atual? Bora? O título dela eu colei lá do Lattes. Trabalho e trabalhadores indígenas no Rio de Janeiro no século XIX. Uhum. E aí você atenta para o trabalho de pessoas indígenas na cidade do Rio. Sim. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa pesquisa, como é que você chegou a esse tema, porque os estudantes que estão na graduação sempre perguntam como que chega a um tema. Eu falei assim, e hoje eu vou dar aula de História dos Povos Indígenas aqui em Rondonópolis, e eu vou dizer, a professora Patrícia respondeu, fosse vocês assistir lá com ela. Essa não é uma pergunta fácil, mas eu vou tentar, É engraçado isso, porque às vezes os meninos e as meninas imaginam que você chega no arquivo e o tema sai correndo atrás de você, né? Assim, você tem que escolher entre quem está lá. Um tema normalmente é construído, né? Um tema é uma construção. A não ser que você trabalhe com episódios, né? Às vezes eu tinha umas crises pesquisando, eu dizia, por que eu não estudei um negócio que começa no dia 6 de janeiro de 1835, sabe? Um negócio que acontece num dia determinado, não tem uma hora determinada para acontecer. Mas não, eu nunca fiz isso na vida, de estudar alguma coisa que fosse algo com uma data certa para nascer, que tivesse uma data. Eu sempre estudei processo, porque isso tem a ver com a minha própria formação, né? De estudar processos. O que historiadores fazem? Estudam processos no tempo, né? A história das sociedades humanas organizadas no tempo. Eu fui formada lendo Bloch, lendo Lucien Febvre, né? Lendo Pierre Vilar, lendo Witold Kula, lendo os análises de uma forma mais geral. Então, um tema normalmente é construído. Como é que eu chego no tema do trabalho indígena do Rio de Janeiro? Porque eu estudo história indígena, para começar. E aí o olho da gente acostuma. Primeiro, deixa eu explicar como é que eu cheguei no projeto anterior, porque chega nos Índios do Arsenal. Eu estava trabalhando, eu estava no pós-doutorado na Unicamp e eu estava morando no Rio de Janeiro e eu pegava um avião, gente, estava tão chique nessa época, eu pegava um avião e eu ia para Campinas a cada quinzena para acompanhar as atividades da linha de pesquisa de História da Cultura lá na Unicamp. Eu não conheço Campinas, eu só conheço a Unicamp, porque eu ficava no hotel dentro da Unicamp. Então, olha, tu fizeste pós-doutorado em Campinas, conhece a Campinas? Fala aí dos lugares, eu disse, eu não faço a menor ideia. Campinas, para mim, é o aeroporto e a Unicamp, só isso. Então, eu estava trabalhando e um dia eu apresentei um texto na linha com o Sidney, a Silvia, a Rosilene Rosário dos Angola, como eu costumo chamá-la, a professora Lucilene Reginaldo, e o professor John Monteiro estava presente. E quando eu terminei de apresentar o texto, é quase uma defesa isso, vocês não imaginam o que é isso, ter esta plateia olhando para você, quase uma defesa. Quando eu acabei, John disse assim, Patrícia, você está supervalorizando as relações entre índios e africanos na Amazônia. Talvez valesse a pena você dar uma olhada nisso em outros lugares. O John, o feeling do John era algo incrível. Ele podia passar por você, dar uma pista no corredor que ele conversava com você, podia apostar que ele tinha visto algo que você não tinha visto. Eu nunca deixei passar uma dica de John Monteiro. E nunca me dei mal. Como eu estava morando no Rio, eu vivia dentro dos arquivos, né? E aí eu comecei a fazer o que o John tinha me dito. Eu comecei a procurar na documentação que eu estava mexendo no Rio, porque eu estava no Rio procurando material dos meus africanos livres que tinham ido para o Amazonas. Era isso que eu estava fazendo no Rio de Janeiro. Então, eu estava no arquivo. E eu comecei a ir para o arquivo do Estado do Rio e comecei a olhar índios e africanos no Rio de Janeiro. E apareceu uma documentação extraordinária sobre os índios no Rio de Janeiro. Eu me lembro que o primeiro documento que eu vi no arquivo do Estado do Rio foi uma lista de moradores da aldeia de São Lourenço. A lista de moradores, com nome, sobrenome, idade, ocupação.
documento estava se desfazendo, mas assim, era uma lista de morador da aldeia de São Lourenço. Para quem não sabe, o aldeamento de São Lourenço deu origem à cidade de Niterói. Então, eu olhei aquilo e disse, gente, o que é isso? Que maravilha é essa? E comecei a notar que tinha muito material sobre os índios, sobre os aldeamentos indígenas do Rio de Janeiro, e que os colegas exploravam muito pouco. Eu achei as relações que eu queria entre africanos e comecei a achar a documentação de índios e africanos em várias obras públicas do Rio de Janeiro, mas o mais comum era no Arsenal da Marinha. Aí, quando eu estou falando como é que monta um tema, você conhece historiografia e você começa a se aproximar da documentação. Eu tinha lido um texto, porque eu estava estudando africano livre, eu tinha lido um texto muito, muito essencial, que eu considero, da Beatriz Mamigonian, que não é nem a tese dela sobre os africanos, que eu acho maravilhoso, mas era um texto, um artigo chamado Do que o Preto Mina é Capaz, que era exatamente sobre a experiência desses pretos minas no Rio de Janeiro. E um desses personagens que Beatriz aborda estava no Arsenal. Bom, eu comecei a fazer conexões e disse, gente, onde tem índio no Arsenal? Tinha muita referência, porque os índios eram normalmente recrutados para a Marinha, eu tinha referências da historiografia sobre isso e tal. E eu comecei a achar essa documentação. E um dia eu fui para o arquivo, aí tem um lance de sorte. Eu estou no Arquivo Nacional, eu tinha feito uma série de pedidos e me veio um maço que eu não tinha pedido. Aí eu reclamei, lastimei, né? Xinguei, porque eu perdi a tarde de pesquisa, né? Porque se vem um pedido errado, para quem não sabe, você faz o pedido no Arquivo Nacional, você faz o pedido com dias de antecedência, você se programa, então você não pede na hora, você pede com um tempo. Então, tem um gap, tem um espaço entre o seu pedido e você ter acesso à documentação. O pedido que vem errado, você perdeu sua tarde. Aquele dia de pesquisa está perdido. Mas eu já estava lá mesmo, né? Abri o tal do maço. O maço era um processo, uma disputa de terras dos índios do aldeamento de Cabo Frio, de São Pedro da Aldeia, denunciando a ocupação irregular das suas terras, e o processo já estava na etapa de recurso, ele estava já no Tribunal da Relação, e tinha um mapa, e assim, eu comecei a mexer o processo para eu entender o que era aquilo, tinha um mapa desenhado da aldeia, pintado a cores, em que os índios diziam onde é que tinha acontecido as usurpações, como chamavam, as usurpações das suas terras. Eu comecei imediatamente a maturar a ideia de fazer um projeto. Veja, eu estava trabalhando com africano livre e índio na Amazônia. Eu comecei a pensar em fazer um projeto sobre índios no Rio de Janeiro, sobre as terras indígenas no Rio de Janeiro, porque era o que o processo me chamava a atenção. Eu acabei nem usando todo esse processo, mas enfim, foi por aí que começou. Eu fiz esse trabalho, eu estou com um artigo aprovado com um dos resultados de pesquisa. Esse artigo está para sair na revista Almanac. Ele já está aprovado, eu não sei, deve estar em vias de publicação. Eu apresentei na ANPU, né, no nosso simpósio na ANPU. Eu apresentei esse resultado, que trata da ação do Estado, ou, na verdade, da inação do Estado no processo de expropriação das terras indígenas no Rio de Janeiro do 19. Bom, quando você está mexendo nisso, aí tem uma coisa que eu aprendi com uma colega da antropologia. Você nunca está fazendo um projeto só, você usa o material, você usa o seu tempo no arquivo para pensar em outra coisa, porque quando você propor, você já tem, né, documentação levantada, você já tem coisa levantada. Então, eu nunca estou fazendo uma coisa só, eu estou sempre com o pé em duas canoas, como eu estou agora. Eu comecei, então, a pensar em fazer esse projeto sobre as terras, mas comecei a levantar muito material sobre os índios no Arsenal, porque começou a me chamar a atenção uma coisa, o fato de que tinha índio de tudo quanto era lugar do Brasil trabalhando no Arsenal. Aí eu fui para o Arsenal, eu sou daquela criatura que precisa ver o lugar. Eu fui em São Pedro da Aldeia porque eu queria entender como é que era a relação dos índios com, assim, onde é que ficava a igreja, onde é que ficava as salinas, onde é que era a tal da lagoa que eles falavam. Eu fui a São Pedro da Aldeia porque eu preciso olhar, eu preciso entender. E aí eu fui no Arsenal de Marinha.
do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Arsenal, que eu vi aquele complexo todo, é um complexo prisional no século XIX, né? Eu comecei a olhar aquilo, eu disse, gente, eu fiquei imaginando os índios chegando aqui, vindo do Pernambuco, da Bahia, do Pará, do Amazonas, né? Vindo do Rio Grande do Sul. Eu comecei a pensar nisso, né? E comecei a levantar documentação sobre os índios que vinham para o Arsenal. Qual era meu interesse a essa altura? Eu tinha discutido no projeto anterior a ação do Estado no processo de expropriação das terras indígenas. Agora eu queria entender, eu estava num diálogo muito próximo com o pessoal do Mundos do Trabalho, do GT Mundos do Trabalho na Ampul, e eu estava interessada em colocar, em problematizar o conceito de trabalhadores livres. Porque eu notava que na historiografia do mundo do trabalho, as pessoas normalmente trabalham com uma dicotomia, né? Tem trabalhadores livres de um lado e os trabalhadores escravizados de outro. Trabalhos importantíssimos, trabalhos muito instigantes, mas quando eu olhava para aquele mundo de trabalhador livre, eu dizia, mas tem índio nessa conta. E a minha pergunta era, a gente está lidando com populações que são culturalmente diferenciadas. Logo, a sua noção de trabalho deve ser distinta. E se a gente pode fazer história do trabalho e gênero, história do trabalho e imigração, a gente tem que poder fazer história do trabalho pensando nos povos indígenas como inflexões, como recortes diferenciados. Todo mundo que eu falava isso, que eu falava sobre os índios no Rio de Janeiro, dizia que não tinha índio no Rio de Janeiro. Não tinha índio na corte. Aí eu disse, tem. Por quê? Aí o meu esforço era primeiro provar que tinha. Bom, tem um pessoal que trabalha com isso, tem o grupo de pesquisa do professor José Ribamar Bessa Freire lá na Unirio, na UERJ, né? Professor que coordena um grupo de pesquisa sobre isso, enfim, já tinha muitos trabalhos orientados pelo professor Ribamar Bessa nessa direção, mas eu chamava a atenção para os colegas que é a questão de olhar, e o censo de 72 já mostrava os índios, tudo bem, não passava de 1.000, né? Não passava de 1.000 pessoas, mas eles estavam lá onde? Lá no bairro da Saúde, naquela área do Valongo, do cemitério dos Pretos Novos. Aquela área era onde os índios estavam morando. A maioria dos índios que moravam na corte moravam naquela área. Gente, assim, é muita conexão entre os mundos dos escravizados e o mundo dos libertos e a presença dos índios. Então, era preciso, tinha muita coisa em jogo aqui. Como é que você faz isso? Uma combinação de historiografia, leitura na historiografia, um certo feeling nos arquivos do que você pode pensar, uma ideia na cabeça, assim, algumas ideias na cabeça. Eu gostava muito de ler uma vez, eu estou lembrando agora que eu gostei uma vez de ler como o Evaldo Cabral de Melo dizia que ele encontrava os temas dele. Eu morria de inveja dele. Vou mentir, não, tenho inveja mesmo. Vocês sabem que o Evaldo Cabral de Melo é diplomata de carreira, ou seja, ele tem passaporte vermelho. Ou seja, não tem acervo que ele não possa entrar. E ele dizia, olha, eu me interesso pelo Pernambuco do século XVII. E eu vou para o arquivo, e eu não mando ninguém, eu vou, porque eu gosto de deixar, né, a documentação fluir. Mas ele tem algumas ideias na cabeça. Assim, eu gosto dessa imagem, mas assim, é bom que você não é o embaixador de carreira que pesquisa com tanta acuidade, mas é uma atividade, né, diferente de quando a gente é profissional de história e você está ali preocupado em fazer seu TCC, né, fazer sua monografia de final de curso, dar conta do projeto do mestrado, por aí afora. É preciso combinar experiência de arquivo com historiografia. É preciso uma ideia na cabeça? Sim, preciso uma ideia na cabeça. Por uma razão muito simples, como dizia o velho Ciro. Você vai se dedicar a esse tema durante muitas horas da sua vida, então goste. Goste dele. Goste dele porque tem uma hora que você vai ficar sozinho e você vai querer jogar tudo para cima e você precisa gostar muito do tema porque é aquilo que vai lhe conectar de volta. Por quê?
Tem horas que é muito chato, tem horas que é muito, muito árido, tem horas que você bate cabeça, que você não acha. Olha, quando eu dizia para os meus alunos que não encontrar também é resultado, assim, professora, passei o dia no arquivo, não encontrei nada. Não encontrar também é resultado. É dos piores que você pode ter, porque é um dos mais frustrantes, mas não encontrar também é resultado. Então, aprenda a lidar com os dias de nada, os dias aparentemente vazios. Eu passei 30 dias agora em Belém por conta de um projeto novo e teve muitos dias de nada. E eu voltei a ter a sensação do que é ter dias de nada. Mas também teve dia de eu encontrar correspondência inédita do meu Alexandre. Gente, esse é dia de celebrar, esse é dia que a gente abre uma cerveja, né? E você sai, né, gritando no arquivo, hoje deu certo. Como é que monta um tema? Você gostar dele, você ter interesse por ele, alguma coisa precisa te mobilizar em direção a essa temática. Ainda não é um problema de pesquisa, é um tema. Você precisa ter familiaridade com a historiografia associada a esse tema. Não significa ter lido tudo sobre tudo, mas ter lido algumas coisas fundamentais que te orientem, que te balizem ali o que você está procurando. E horas de arquivo. Horas de arquivo, porque é isso que faz a gente. A documentação precisa ser seu norte nisso, porque às vezes você olha um trabalho e diz, eu queria fazer algo igual. Aí você descobre que você não tem aquela documentação. Você não tem aquela documentação. Por exemplo, quer um motivo de inveja? Só vou falar das invejas. As séries demográficas dos colegas do Paraná. Quem é que faz demografia histórica nesse país que nunca teve inveja daquelas séries que são capazes de fazer aquelas séries de batismo, casamento e óbito que os colegas do Paraná têm à sua disposição, que lhes permitem fazer reconstituição de história de família? Gente, eu tenho isso? Não, não tenho. Significa que eu não vou fazer? Não, eu vou fazer outra coisa. Eu posso não ter essa série, eu posso não ter essa documentação, mas que documentação que eu tenho? E o que essa documentação fala? O que ela está disposta a contar? Que história é essa que ela está contando? E essa história que ela conta, eu faço o quê com a historiografia que eu tenho? Né? Como é que você vai... Essa é a melhor parte do nosso ofício, é a hora que a gente começa a remontar e reconstituir esta narrativa possível, né? E que você deixa as vozes do arquivo falar, e você escuta, essa, como dizia o Michelet, né? Essa imagem de que o arquivo está cheio de vozes, e tem uma parte que ele diz assim, calma, senhores, um de cada vez, por favor. É muito lindo isso. Eu acho que está na Feiticeira, do Júlio Michelet. É muito lindo isso. É isso, sim. Mas ouvir as vozes da documentação, ouvir a documentação em diálogo com a historiografia e sempre muito próximo a um tema que lhe mobilize, eu acho que é a melhor maneira. Dá certo de cara? Não. Não dá certo de cara, não. A gente quebra muito a cara. A gente quebra, assim, é difícil fazer, mas, enfim, a gente vai tentando. A gente vai tentando, porque vai acertar, a gente vai aprimorando com o tempo. A gente vai aprendendo com o tempo. E vai ficando cada vez mais... É sempre assim, eu acho mais importante lembrar que essa é a profissão da vida. Isso é a profissão da vida da gente. Isso, assim, se o seu olho não brilha quando você está fazendo isso, pense em fazer outra coisa. Mas, assim, enquanto você está no arquivo, enquanto você está fazendo isso, quando você está dando aula de história, sim, seu olho precisa brilhar e vai funcionar. Uma hora vai funcionar. Vai dar certo. Patrícia, é apaixonante, né, a nossa profissão. Tem uns dissabores, tem uns aperreios, mas quando a gente consegue encontrar pontos que se ligam, né, esses interstícios todos pelos quais a gente caminha, e a gente consegue, na nossa mente, formular ligações, é o dia que a gente sai, seja do arquivo, seja da observação, a gente sai e para num lugar e diz assim, desce uma gelada para a gente. Um dia eu comentei no Facebook que eu não tinha encontrado nada, aí a colega Ayla, lá da Bahia, disse, eu vou tomar um sorvete na Cubana.
e vou olhar a vista lá do elevador Lacerda. Assim, a gente faz o que pode, né? Mas é o dia. Eu me lembro desse negócio, assim, uma recomendação que eu queria dar, que eu sempre dava para os meus estudantes. Tem um caderno de campo, eu aprendi com os antropólogos isso. Tem um caderno de campo, tem um caderno de anotações que está sempre perto de você, com você. Não confie no seu celular, assim, não confie no seu celular, porque se você perdeu sua alma. Se você perdeu o caderno também, você perdeu sua alma. Mas o exercício da escrita é muito diferente do que só a gravação. Por que eu estou sugerindo o caderno de campo? O caderno de campo serve para, primeiro, fazer um diário das suas idas ao arquivo e do que aconteceu no arquivo nesse dia. Do que você achou, do que você não achou. Assim, então, o registro da sua rotina de trabalho diária para evitar que você revisite séries que você já viu, só por pura desatenção, né? Então, fazer o registro da sua rotina. A segunda coisa importante do caderno são as ideias que você tem enquanto está lendo a documentação. E essas ideias, quando você escreve, elas têm uma outra dimensão. Você pode usar o celular para gravar? Pode, prof? Pode. O problema é que tu tem que olhar a tal da gravação. E no caderninho escrito, tu vais passando as páginas e em algum momento aquelas anotações elas voltam, tu vais reler e elas voltam. Essas ideias que você tem quando está no arquivo, quando você está lendo a documentação, elas são muito importantes depois quando você volta para casa e você vai fazer o exercício da transcrição. Claro que eu estou falando de material do 19, né, do 18, 19, que é o que eu costumo trabalhar. Mas quando você faz entrevista, quando você faz história oral também funciona, que você tem que voltar a fazer a decupagem da entrevista, né? Massar, fazer as coisas todas, as suas ideias vão se arrumando. Então, o caderno de campo é muito importante, porque isso lhe ajuda na hora de organizar as suas ideias para a futura escrita do projeto ou a futura escrita do texto e por aí afora. Olha, até o Schwartz celebrou. Você já viu o Schwartz contando a história de quando... Você lembra que o Schwartz publicou um documento da greve dos escravos na Bahia? Você lembra disso? Esse eu não lembro. O Schwartz encontrou um documento de negros de um engenho na Bahia, de negros escravizados no engenho da Bahia, se a minha memória não me traz, do século XVII. Enfim, mas não é relevante. Mas, assim, era um documento escrito por negros escravizados e o documento falava de uma grande reorganização. Assim, eles estão propondo uma intervenção no mundo do trabalho. Eles dizem que eles querem horas para folgar, para brincar, que determinadas tarefas devem ser feitas pelos negros minas que fazem isso, que eles devem fazer outras coisas. É um documento incrível, porque é uma fala dos trabalhadores escravizados falando sobre seus desejos e o modo de compreensão de organização do mundo do trabalho. É um documento de greve, porque senão eles vão parar de trabalhar. E o Schwartz contando que no dia que ele achou esse documento, ele começou a dançar em volta da mesa no Arquivo Público da Bahia. O Schwartz é um sujeito pequenininho, assim, ele é franzino, tá? E eu fiquei imaginando o professor, assim, os colegas olhando, vendo o professor dançando em volta. Ele disse, eu fiquei tão extasiado que eu comecei a dançar. Eu já dancei muito em arquivo quando eu achei as coisas. Olha, não é brincadeira não, porque a felicidade é imensa. A gente dança, a gente grita, a gente faz um monte de coisa, porque a procura é intensa, né? 24 horas a gente sonha com os nossos temas. E agora vamos falar um pouquinho da sua outra pesquisa nova, pode dizer assim, né? Que é sobre a viagem filosófica do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, né? Você mencionou, e eu fiquei pensando, ela está com o pé numa canoa e na outra canoa, né? Como na verdade, tem mais outro, mas enfim, eu falo dele depois. São 3, 4 canoas. São 3, 4 canoas. Então, eu esqueci de dizer sobre esse último, né, dos índios no arsenal. Eu tenho um texto aprovado na Topoi, um artigo aprovado. Então, em breve vai sair tanto um artigo na Topoi, que já está aprovado, está esperando a publicação, sobre esse dos índios no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, e o outro da Almaná, que é sobre as terras indígenas do Rio de Janeiro do século XIX e a ação do Estado. Então, tem duas coisas em andamento aqui. Agora,
Alexandre, amor de minha vida. É porque eu sou apaixonada, assim, é Xandão, eu sou íntima, né? Alexandre. O Alexandre, na verdade, eu estou estudando Alexandre por uma circunstância. Eu sempre faço história indígena, né? Desde os espelhos partidos, eu venho trabalhando com história indígena stricto sensu. Às vezes é que eu costumo dizer, eu trabalho com história indígena e da escravidão africana, eu trabalho com história indígena e o mundo do trabalho, história indígena. Agora, história indígena é ciência, e história da ciência. Eu estou interessada em saber qual é o lugar do saber dos índios na construção da ciência do Ocidente. Esse é a minha questão, né? É isso que eu estou procurando agora. De novo, a desigualdade, mas agora a desigualdade do conhecimento. Tá? O tema da desigualdade está sempre colado comigo. Então, a minha ideia era tentar entender como é que os saberes das populações nativas foram incorporados ao saber científico ocidental, e quem fez essa transposição foram os viajantes, os viajantes naturalistas. Eu comecei interessada em estudar os ingleses, que visitaram a Amazônia no 19, que são o Alfred Russel Wallace, o Henry Walter Bates e o americano, né, suíço, Louis Agassiz. Então, eu estava explicando que me interessa agora, né, saber qual é o lugar do saber dos índios na constituição da ciência do Ocidente. Então, de novo, de uma outra forma, de uma outra roupagem, agora a desigualdade, como se produz desigualdade no conhecimento, porque o saber nativo acaba sendo invisibilizado, né? A contribuição dos índios acaba desaparecendo quando a ciência nativa, quando a ciência, ainda que tenha referências no conhecimento nativo, quando ela alcança um outro patamar, né? Eu comecei dando uma olhada, eu me aproximei desse tema por conta de um trabalho sobre a experiência Eu participei de uma banca de doutorado na Fiocruz, e era sobre o Alfred Russel Wallace, o naturalista inglês, né, que ficou na Amazônia, fez uma série de pesquisas e que depois foi para a Indonésia, estudou no arquipélago Malaio, passou também um bom tempo, e por essas coincidências, essas sincronicidades do destino, acaba desenvolvendo uma teoria muito próxima à teoria da evolução do Darwin, chega a se corresponder com o Darwin, tudo. Então, ele é chamado, inclusive, de coautor, né, da teoria da evolução. E uma parte dessa discussão do Wallace, aquilo me encantou, porque esse sujeito tinha pesquisado na Amazônia. Né? Então, meu primeiro interesse foi estudar, então, os ingleses, estudar o Alfred Russel Wallace e um sujeito, um outro inglês, companheiro do Wallace, que passou 11 anos aqui, que era o Henry Bates. Estudando isso, eu me dei conta de que comecei a procurar documentação, que eu fiz? Comecei a procurar historiografia e documentação. Historiografia tinha bastante, especialmente foi quando eu descobri o universo extraordinário que era a produção brasileira de história da ciência, que é impressionante, né? É de um vigor, de uma sofisticação incrível. E aí eu achei uma documentação super interessante em Londres, no British, no Museu Britânico e no Museu de História Natural. Olha, pesquisar em Libra já era algo complicado. Aí eu disse, não vai dar para ficar, né, para bancar um projeto desses, porque eu precisaria ficar um tempo em Londres, assim, nada menos que um mês, não menos que um mês, enfim, isso ia sair muito caro. Eu tenho que pensar em possibilidades alternativas. E eu eu fazia parte do comitê assessor nessa época, da área de história do CNPq, e um dia eu estava conversando com Maria Helena Machado, e ela disse, ela tinha estudado o Agassiz, o Louis Agassiz, a viagem do Louis Agassiz, e tinha acabado de publicar um livro em que o John tinha um texto muito bacana sobre as fotografias, né, antropométricas do Agassiz, que o Agassiz fez em Manaus. E ela disse, por que você não estuda os três? Porque aí você vai contrabalançando, né?
quando eu comecei a me debruçar sobre isso, procurar documentação e tal, eu escrevi um artigo falando sobre a Alexandrina, que era uma mulher livre, uma mulher negra livre, que auxilia, é a criada, a Little Housemaid, como a Elizabeth diz, é a criada da Elizabeth Agassiz, e a Elizabeth diz que ela se transforma numa super aprendiz de naturalista. E eu escrevi um texto sobre a Alexandrina, porque eu apresentei a Alexandrina para um coletivo de mulheres negras em Manaus e elas adoraram a trajetória da Alexandrina e elas incorporaram. A Alexandrina virou o nome do coletivo de mulheres negras. Então, a Alexandrina hoje tem uma notoriedade. A Alexandrina anda pelas ruas de Manaus hoje outra vez, agora carregada pela força do coletivo de mulheres negras, né, que tem uma grande atuação na sociedade civil, enfim, uma série de coisas. Me orgulha muito de ter colocado a Alexandrina nesse negócio. Bom, eu escrevi um texto de divulgação científica para uma agência de notícias super premiada daqui, que chama Amazônia Real. Eu tinha uma série de crônicas chamada Crônica de Gente Pouco Importante na agência. Eu escrevi umas 6 ou 7 crônicas sobre isso. Uma delas era a Alexandrina. E o Ildeu Moreira viu a crônica e me apresentou. Ele disse: olha, eu tenho um aluno que está fazendo uma tese de doutorado sobre o Bates. Escreveu sobre o Agassiz, está fazendo tese de doutorado sobre o Bates. Eu disse: opa, eu não preciso mais me preocupar com isso, né? Eu posso me concentrar em outros viajantes, porque o trabalho do ano, a tese de doutorado, é muito mais consistente do que o projeto de pesquisa. Esperei o trabalho do Anderson e tal. Nesse intervalo, eu comecei a pensar em que outras possibilidades eu teria de investigar, né, de pesquisar um naturalista, quem é que eu ia escolher para isso. E, assim, a minha escolha pelo Alexandre, eu estava em Lisboa, participando de um evento, e aí eu andando em Lisboa, eu disse, por que eu não volto para o Alexandre? O Alexandre reúne todas as qualidades que eu preciso. O Alexandre é o primeiro naturalista português a entrar na Amazônia, é a primeira vez que o Império Colonial se abre, né, para uma investigação dessa profundidade. Nenhum outro pesquisador, ele é o pioneiro, ele é o cara. Ele veio primeiro. Eu vou estudar Alexandre, porque a documentação está aqui em Lisboa, eu tenho os contatos, enfim, eu conheço as pessoas, e principalmente eu conheço a historiografia. O século XVIII me é familiar, então eu não preciso, né, fazer como eu fiz quando eu estudei os índios no Rio de Janeiro, que eu tive que fazer, como o Thompson diz, o tal do experimento historiográfico, que você vai aprendendo à medida que vai trabalhando. Dá trabalho. Esse negócio de você entrar num campo que você não conhece a historiografia dá muito trabalho. Você tem que estudar muito. Mas, assim, que eu tinha vantagem com o Alexandre é que eu conhecia a historiografia. E eu comecei a organizar, então, o meu projeto, né? São os Saberes Indígenas na Viagem Filosófica do Alexandre Rodrigues Ferreira. Com esse projeto, eu fiz o estágio pós-doutoral com a Ângela Domingues, em 2019, e fiz muita pesquisa, né, na Torre do Tombo, no Museu Nacional de História da Ciência. Eu só não consegui ir para Coimbra, porque eu tinha planos de estender a minha permanência em Lisboa, mas aí a pandemia disse que não era bem assim que ia funcionar, então eu tive que suspender algumas coisas. Agora, eu estou interessada, quer dizer, eu continuo trabalhando com o Alexandre, meu Alexandre está aqui, né, eu estou aqui trabalhando com o Alexandre, feliz da vida. Eu estive em Salvador, porque eu sou dessas, aproveitei para ir na igreja que o Alexandre foi batizado, porque, como eu disse, eu preciso estar nos lugares, eu preciso olhar os lugares. Eu estou procurando ainda o assento de batismo de Alexandre. Estou trabalhando nisso, estou acalentando a ideia de escrever um livro, uma biografia sobre o Alexandre, no final desse projeto, quem sabe, além das coisas que a gente faz, né, dos resultados do projeto, eu queria fazer uma biografia. Estou muito interessada em fazer uma biografia do Alexandre, espero que funcione. Mas o meu outro projeto, que eu estou amadurecendo agora, assim que o Alexandre terminar, e que eu já estou trabalhando nele, é um projeto que eu tenho chamado de Cartas Índias. Eu estou interessada na documentação escrita por índios, no século XVIII. E a minha ideia, é isso que a Jane falou na entrevista dela, a minha ideia é pensar o letramento, né, o acesso à escrita
E o letramento, agora uma área que eu não domino, que eu estou aprendendo, como parte das estratégias indígenas, né, de sobrevivência e de existência no mundo colonial. E que o acesso às letras, o acesso à escrita, é uma parte importante deste processo de constituição de um conjunto de estratégias de sobrevivência no mundo colonial, e o letramento faz parte disso. Então, eu passei 30 dias em Belém, enquanto eu procurava documentação com duas ideias na cabeça, do arquivo. Uma, eu procurava a documentação do Alexandre, da viagem do Alexandre, que iluminasse essa questão do modo como ele coletava informações em campo, para eu poder responder a pergunta de como é que o saber dos índios foi incorporado por ele na viagem filosófica, nos resultados da viagem filosófica, e procurava documentos escritos por índios. Então, é onde eu estou agora, que eu estou entre o Alexandre e o que eu estou chamando de cartas índias, né? O texto, porque não são cartas. Então, eu estou lendo sobre cartas, sobre letramento, estou lendo sobre gênero literário. Assim, eu me divirto, no final das contas. É isso que eu estava querendo explicar quando eu estava dizendo como se escolhe um livro. Antes de mais nada, eu me apaixono pelos temas, eu me divirto imensamente aprendendo, estudando para fazer os trabalhos. Né? Isso. Fala. Eu tinha 3 milhões de perguntas para te fazer, mas nós somos organizadas, a gente tem algumas. E eu vou inverter um pouquinho a lógica, porque eu vi numa entrevista sua que você gosta das leituras de obras da literatura. E chamou minha atenção o seu gosto pelo Mia Couto. Sim. E agora, você contando das cartas, do letramento, agora eu estou entendendo também essa paixão, porque o Mia Couto transita muito por todos esses universos. Então, eu queria te perguntar como é que a literatura, o gosto pela literatura funciona para você, que se aguça o teu olhar, se acolhe o teu coração. Como é que essa experiência estética, né, com os textos literários, como é que é para Patrícia, a autora de Espelhos Partidos? Essa é uma pergunta bacana. Eu sou uma criatura, eu fui uma criança que cresceu sem TV. Isso faz muita diferença, porque não só na minha cidade não tinha sinal de TV, mas, assim, não é que não tinha TV na minha casa, não tinha mesmo, mas não tinha TV na cidade. Não tinha sinal de televisão. Então, eu sou filha de professores. Né? Meu pai era professor, minha mãe era funcionária pública, mas eu tinha uma biblioteca em casa, o que era muito raro também. Eu cresci numa cidade muito pequena e absolutamente incrível, onde você podia ver o céu faz 180 graus, você vê o sol se pondo e a lua levantando. Eu cresci em Boa Vista, que é hoje capital do estado de Roraima. E é um lugar incrível. Mas essa experiência de crescer sem TV me deixou muito próxima da leitura, porque era o que eu fazia. Eu mexia na estante do meu pai, lia coisas que eu não devia, que ele não gostava, que eu não gostaria que eu lesse, mas eu lia escondido e por aí afora. E meu primeiro encantamento, minha primeira paixão literária foi o realismo fantástico. Eu me apaixonei por Gabriel Garcia Marques. Então, e eu sou uma leitora do tipo obsessivo. Então, eu gosto de um autor, eu leio tudo dele. Então, eu li, assim, 100 Anos de Solidão, Ninguém Escreve ao Coronel, Cartas, Outono do Patriarca, Cartas a Miguel. Eu fui lendo tudo que tinha do Gabriel Garcia Marques em casa, como eu li todo o Machado de Assis, como eu li todo o Jorge de Amado, e fui lendo as coisas. Então, eu cresci, eu aprendi a ler aos 4 anos. Porque eu queria ler meus livros sozinha. Eu não gostava que lessem para mim, porque ninguém tinha tempo. Então, eu aprendi a ler porque eu queria ler sozinha. Então, eu sempre tive uma identificação muito... Agora, tem coisas que você lê e você não entende. Eu li A Mulher de 30, eu me lembro bem disso. Quando eu tinha uns 12 anos, 13 anos, obviamente que eu não entendi nada, achei um saco. E li aos 30 anos, quando finalmente fez sentido. Né? Então,
Eu li literatura brasileira, muita literatura brasileira, durante muito tempo. Fui muito apaixonada por Gabriel Garcia Marques, sou até hoje, tem uma edição antiga do 100 Anos de Solidão. Depois, eu me apaixonei por Saramago, foi quando eu descobri, na Jangada de Pedra, eu descobri que era possível fazer um texto que você não respira. Então, me encantou no Saramago aquela pontuação inusual dele, porque os parágrafos são longuíssimos e eu fiquei encantada com aquilo. Aquele texto que vai te absorvendo, que você vai lendo e de repente você dá conta que você não está respirando mais. Então, eu li milhares de coisas do Saramago. Assim, até livro póstumo do Saramago eu tenho. Quando eu fiquei em Portugal, eu comprei. As Alabardas é um texto pop. Eu li A Jangada de Pedra primeiro, depois eu fui lendo as outras coisas. Memorial do Convento. História do Cerco de Lisboa é sensacional. As Intermitências da Morte é incrível. Ensaio sobre a Cegueira, claro. Mas, enfim. O Homem Duplicado é o máximo. Quando eu estava escrevendo Se eu não tivesse sido historiadora, eu certamente teria estudado literatura. Certamente teria estudado literatura. Mas eu gosto de ser historiadora exatamente porque eu posso estudar um monte de coisa. Sem precisar excluir nada. Quando eu tive uma ajuda muito grande de uma amiga antropóloga chamada Bernadette dos Santos, minha colega da UFAM, e eu mostrei um capítulo da minha tese para ela, dos Espelhos Partidos, que nem tinha esse nome ainda, e ela disse, está te faltando poesia. Eu disse, Patrícia, está lindo, está muito bonito o texto, tal, mas está te faltando poesia, o texto é duro, o texto é áspero. Eu sei, eu escrevo com números, eu escrevo com estatísticas, eu sei que às vezes o texto fica áspero. E ela me deu um presente que só uma amiga dá. Ela me deu Manuel de Barros. Ela me deu o Livro das Ignorâncias. É claro que eu tenho todos os livros do Manuel de Barros, né? Porque quando eu sou obsessiva, eu saí comprando tudo, então eu comecei a ler. Então, poesia, aprendi a ler poesia por meio do Manuel de Barros. O Alberto Puchel, que é o colega poeta, colega professor, me salvou durante o meu período de internação, quando eu tive um AVC, é preciso aprender a ficar submerso. Gente, eu recitava esse poema que era literalmente para salvar a minha vida, a minha sanidade. A literatura, ela é, para mim, mais do que o prazer estético, que é óbvio, mas ela é uma fonte permanente de inspiração, de alimento para a alma e de âncora para você não ensandecer, né? Para você não enlouquecer. A literatura ilumina... Uma vez alguém me perguntou, a literatura ilumina teu texto? Claro, claro. Tem uma frase, eu acho que é do Lucien Febvre, que ele diz assim, o historiador não precisa escrever bem, mas ele tem a obrigação de tentar. Tá? Eu acho que isso é bacana. Assim, como a nossa ferramenta de trabalho é a palavra, e a palavra é escrita, a gente tem a obrigação de fazer bons textos. O meu sonho de consumo era escrever como Chalub, porque eu acho os textos do Chalub impecáveis. Impecáveis, impecáveis. Cada texto é um presente. Mas eu não consigo escrever daquela maneira. Eu vou escrevendo do meu jeito, como aprendo, não tenho tanto talento para escrita, ainda bem que não fiz literatura, mas as coisas eu acho que as coisas vão se alimentando. Então, a literatura, a poesia ajudam a dar leveza, ajudam a ancorar, ajudam a encontrar outras perguntas e outras formas de perguntar, outras formas de montar a palavra, de construir a narrativa, né? De enxergar quais são as vozes que podem atravessar o texto ou como um texto pode ser atravessado por muitas vozes, porque eu acho que esse é um dos maiores desafios de quando a gente escreve história, é porque a gente quer fazer falar muita gente. Tá? É o nosso grande desafio, é tornar a nossa narrativa polifônica. E quanto mais polifônica ela é, mais consistente ela é. Só que fazer isso no texto, às vezes, é muito difícil. E a literatura ajuda muito nessa conversa, nesses modos, nesses trânsitos, nessas estratégias. Mas, principalmente, ler é um prazer imenso, que é a chance de poder viver 1000 vidas, poder viver todas as vidas.
todas as histórias. Assim, o Mia Couto é a minha paixão da vez, mas eu não abandono ninguém. Tá lá a minha estante cheia de Saramago, tá lá o meu Mia Couto que eu vou comprando quando eu vejo, e eu vou me apaixonando de vez em quando. Por exemplo, tem um autor brasileiro que eu gosto muito, dois, né? Eles são amigos, inclusive. É o Alberto Mussa, lá do Rio, que escreve romances policiais no Rio de Janeiro, do início do século XX. É maravilhoso. Ele escreveu uma história da Rainha Ginga, né, que é muito bacana, mas e o Agualuz escreveu outra também, mas o que eu gosto mesmo é O Homem do Lado Esquerdo, que é uma história de um crime no Rio de Janeiro no início do século, e o Luiz Antônio Simas, que escreve crônicas, né, maravilhosas sobre o Rio, que me ajudou muito a entender o Rio de Janeiro, como eu estava querendo abordar quando eu estava estudando os índios vivendo lá, né, em torno do cemitério, lá na Saúde, em torno do cemitério dos Pretos Novos. Os textos do Simas me ajudavam muito a tentar entrar neste mundo como ele poderia ter sido partilhado por tanta gente diversa, por tanta gente falando coisas diferentes e experimentando a vida nos mesmos espaços. Literatura é absolutamente essencial à existência, eu acho. Depois de uma frase dessa, como que a gente continua a entrevista, né? Eu quero ficar aqui uns 3 dias. E o Simas está com um projeto novo, então daqui a pouco vem livro novo dele aí. Sempre vem, sempre tá tem um projeto livro lindo. E eu entendo essa coisa de ser obsessiva com autores, com autoras. Eu passei isso com a Chimamanda, né? Então, tudo que a Chimamanda publicou, eu comprei. Aí agora o meu tio pediu para eu ler Torto Arado, porque ele estava lendo, meu tio é aposentado. Aí Torto Arado está na fila. Torto Arado está ali na fila. Patrícia, lindíssimo. Não, Torto Arado eu vi o Itamar na Feira do Livro em Lisboa. Eu vi o Itamar contando a história e eu fui chegando perto. Ele estava recebendo o prêmio na Feira de Livro de Lisboa. Eu vi o Itamar recebendo o prêmio. Eu comprei lá ainda, só que ele está na fila ainda, porque tem muita gente na fila. E assim, a gente vai se apaixonando pelas histórias, né? Sim. E para a gente terminar essa nossa conversa tão alimentadora, né? Pelo menos para mim, muito alimentadora. Você é uma pesquisadora, uma professora atuante na construção de políticas públicas na pesquisa, na educação. Tem muitos entraves, né, Patrícia? Tem muitos desafios, tem alguns gostos, né? Tem alguns gostos, alguns sabores. Então, eu queria, para a gente finalizar a entrevista, eu queria que você, se você puder falar um pouco dessa sua caminhada na construção mesmo de política pública por direitos sociais, né, sobretudo os direitos étnicos raciais, né, no contexto da Amazônia, no contexto do Brasil, como essa Patrícia que vai lá no carro de som e diz umas verdades para esse povo que precisa ouvir. Eu costumo chamar a atenção, uma vez alguém perguntou isso e eu respondi de pronto em sala de aula, e depois eu achei que isso era uma boa resposta. Aquela frase que diz que ensinar é ato de amor, né? E eu dizia, não, ensinar é ato político. Ensinar é ato político e eu faço da minha vida... Aí sim, a frase que eu disse na sala de aula foi essa, eu faço da minha vida inteira um ato político. Eu acho que a gente tem muitas responsabilidades neste lugar que a gente ocupa de professor, de pesquisador. Eu acho que a gente tem um lugar muito privilegiado e a gente é muito ouvido, especialmente por aqueles 60 pares de olhos que ficam ali na sua frente todo semestre, né? Semestre após semestre, e você é visto como professor universitário, você tem algumas tarefas, eu acho que você tem alguns compromissos para dar conta. Eu, por conta do meu trabalho e da minha trajetória, eu comecei a pensar que as questões associadas ao ensino de história e à promoção da igualdade étnico-racial tinha a ver também com a minha própria militância religiosa. Eu sou de candomblé. Eu sou iniciada no candomblé,
12 anos, mais ou menos. Tá? Então, a minha militância religiosa, que é pública, tá? Então, em época de obrigação, eu estou de cabeça raspada, eu estou com a cabeça coberta. Hoje é sexta-feira, eu estou aqui, né, branquinho. A minha militância religiosa me colocou em alguns lugares e na condição de professora pesquisadora de história que pesquisava a presença negra na Amazônia e também era macumbeira. Tá? Então, eu estava ali com lugares de fala muito próximos e necessários e que a minha condição de professora e pesquisadora ajudava muito. Tá? Porque eu não carregava, isso me protegia do estigma da religião, me protegia do estigma, de uma série de estigmas, né? Afinal de contas, como dizem os meus colegas da rede de historiadores negros e negras, eu sou uma mulher negra de pele clara. E isso me dá muitos trânsitos, né? Isso me deixa a salvo de muitas injunções. Assim, eu não experimento racismo como as pessoas de pele escura experimentam. Né? Enfim, você tem diferenças com relação a isso, e eu reconheço esse lugar de privilégio. Agora, como é que você faz isso? Dentro da universidade, eu fiz o que me era possível como professora fazer. Eu criei as disciplinas de História da África e da Cultura Afro-Brasileira, né? Fui a professora que dava essas disciplinas, fui a professora que deu essas disciplinas durante anos, porque eu achava que a minha tarefa era formar os futuros professores de História com relação a isso, com relação a esse tema. Eu fui a pesquisadora que desenvolveu os temas, que orientou as monografias, as dissertações de mestrado, né? E por aí afora. Fui a pesquisadora que organizou os trabalhos, as publicações, que criou material de divulgação para isso. Enfim, eu fui fazendo o que a pesquisadora podia fazer, né? O que a professora e a pesquisadora deveriam fazer. Com relação à constituição de políticas públicas, a gente tem um longo caminho pela frente, porque é preciso reconhecer que a gente retrogradou, né? A gente não recuou. Como outro dia eu estava falando sobre isso, e eu usei a palavra retrogradar, em vez de dizer que a gente recuou, porque o recuo parece uma decisão voluntária. E o que nós estamos experienciando é uma retrogradação à nossa revelia. Ou seja, a gente está dizendo, não podemos perder isso, e estamos perdendo. A gente perdeu a CECADI, assim, desde o golpe de 2016, a gente perdeu a CECADI, a gente foi perdendo espaços institucionais. E coisas que a gente tinha constituído longamente ao longo desses anos. No CNPq, com o financiamento dos PIBICs de ação afirmativa, nas fundações de amparo à pesquisa, com o desenvolvimento de políticas públicas próprias para esse tipo de estímulo. Eu fui diretora da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, então eu tenho uma experiência nessa área de gestão de CIT, e muitas coisas que a gente foi constituindo ao longo desses anos, ela foi desaparecendo com canetadas, né? Então, essa retrogradação, ela vai cobrar um preço alto dessas novas gerações. Eu costumava dizer isso muitas vezes, eu vi a minha universidade mudar. Eu vi minha universidade mudar com as cotas. Eu vi os programas mudarem com as cotas. Os programas de pós-graduação. E tem mais do que isso, porque tem, além da promoção da igualdade étnico-racial, a gente tem as questões associadas ao gênero. Assim, eu vejo a minha felicidade quando as minhas alunas grávidas tiram licença maternidade, coisa que não existia no milênio passado. Eu mesma, me chamaram quando eu disse, eu posso suspender, eu estava grávida do meu primeiro, posso suspender a minha bolsa enquanto eu vou parir? Aí o professor responsável pelo setor olhou para mim e disse, não, professor, isso é só um acidente de percurso. Olha, passar de acidente de percurso para um direito é algo de extraordinário, e eu fico muito contente, assim, muito esperançada de que a gente não tenha retrogradado tanto. Mas a verdade, assim, nós estamos vivendo um momento que é um hiato, um parênteses. O que me anima, o que me estimula? Saber que as gerações que foram formadas, as pessoas que foram formadas nesses últimos tempos, elas não vão recuar. Tá? Se as nossas políticas públicas estão retrogradando,
as pessoas que estão na linha de frente, historiadores negros e negras, mestres e doutores indígenas, né, atuando no movimento indígena, dando aula nas universidades, à frente do movimento, colocando 6 mil índios na porta do Supremo Tribunal Federal, né, ocupando os lugares nos conselhos, essas pessoas não vão recuar. Ou seja, nós estamos enfrentando, a gente vai viver um momento de refluxo, né? Claro, a gente está vivendo isso, porque a gente perdeu esses espaços de atuação na constituição da política pública, mas as pessoas continuam, as pessoas que emergiram desses processos, que se fortaleceram nesses processos, os coletivos que se constituíram nesses processos, eles não vão recuar. Isso só me anima, porque eu sinto, e assim, a minha esperança é de que simplesmente a luta continue. Simplesmente o esforço continue. A gente começa de novo. A gente constitui política pública outra vez. Mas agora com mais gente, porque tem muito mais gente envolvida, tem muito mais menino e menina na rua, tem muito mais gente com brilho no olho e pronto para enfrentar esses processos. A gente ainda tem a universidade, a gente ainda tem algo que eu considero muito poderoso, mesmo com todas as BNCCs da vida, a gente tem o espaço da nossa sala de aula, que eu considero a nossa maior e melhor trincheira. Nós somos professores e professoras de história, e nós não vamos deixar esquecer, e também não vamos deixar barato. A gente tem, eu tenho dito isso muitas vezes, a gente tem obrigação de não entregar para a próxima geração menos do que o que a gente recebeu da anterior. É o nosso compromisso, esse. Professora Patrícia Mello, que satisfação conversar contigo. Eu vou te agradecer utilizando palavras do Ailton Krenak em Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele diz que a gente precisa ter essas ideias. Ele fala sobre cantar, dançar, suspender o céu, sonhar. Muito agradecida por nos fazer cantar, sonhar, suspender o céu e sonhar nessa conversa maravilhosa. Meu coração sabia que seria muito bonito, mas foi muito além. Como diz meu amigo Tiago, a senhora foi além das nossas expectativas. Gratidão por sua presença aqui conosco. Muito obrigada pela acolhida, pelas palavras generosas, pela gentileza, Paula. Mas porque parte da mesma constelação não podia ser diferente. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela chance de falar tão livremente. Olha, eu até acho que me empolguei, falei mais do que eu devia, mas assim, desculpa, meninos, é que eu falo demais e estou com saudade da sala de aula, eu acho. Então, se você curtiu essa entrevista saborosíssima, e se você está aí querendo fazer seu projeto de pesquisa, não sabe por onde começar, se eu fosse você assistir a entrevista mais de uma vez. A professora Patrícia não deu a entrevista, ela deu aula, porque ela é uma professora, é apaixonada pelo seu ofício, o nosso ofício. Então, deixe seu like, curta, compartilhe, inclua nos seus planos de ensino. Eu sei de colegas que estão utilizando as entrevistas aqui nos seus planos de ensino. Então, também agradeço às companheiras e aos companheiros que trabalham juntos para construir esse canal. Muito agradecida a todas vocês.